Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal RPM Tuning, né? Hoje falaremos de uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante, e que algumas pessoas sentem ali quando estão dirigindo, mas não sacam o que está acontecendo. Hoje a gente vai falar sobre Cold R Intake, ou CAI, né, para algumas pessoas, ou só Intake, depende da sua região, de como você fala, de como seus amigos falam, de como a galera que aposta racha lá contigo fala, mas hoje falaremos desse assunto, é um assunto bem interessante e que sim, meus amigos, algumas vezes traz potência, outras não traz, outras são só aqueles cavalos psicológicos do barulho do filtro ali puxando o ar, beleza? Para a gente começar a falar disso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, já falei para vocês em alguns vídeos sobre misturar combustível, sobre taxa de compressão, várias coisas. Mas tem uma pecinha, um computadorzinho pequeno que fica ali no carro que precisa comunicar com tudo isso, que precisa comandar todas as entradas do carro, né? Ele pega todas as entradas, todos os sensores de entrada, lê eles e dá o comando para os sensores de saída, que são bicos, ali a TBI, né? Enfim, no carros hoje que não tem mais cabo, né? Que é a borboleta, a famosa borboleta. E a central eletrônica do carro, ela precisa entender o que está acontecendo. Ela precisa saber de onde vêm as coisas e para onde vão as coisas. Então, uma das coisas muito importantes quando a gente fala dos carros é saber o quanto de ar está entrando. Porque na central eletrônica nada mais é do que você seta. Ó, eu quero que você ande com essa mistura aqui de ar e combustível. Essa mistura. A central vai pegar o valor do sensor, que ela vai ler, e vai injetar combustível. Então ela tem a entrada de ar, que ela pega do sensor, e injeta combustível. Não tem mágica, não tem almoço grátis. É isso que rola, beleza? Bom, dito isso, vamos para os meus desenhos horríveis. Então, olhem aí. Eu tenho aqui nas minhas mãos um desenho de um tubo e de uma entrada de ar, beleza? Agora, digamos que eu precise saber o quanto de ar tem dentro desse tubo. Como que eu faço isso? Existem diversas maneiras. E as centrais eletrônicas e as montadoras escolheram duas, que é o sensor MAF e o sensor MAP. Eles vão estar aparecendo aqui, ó, MAF e MAP. Como eles funcionam? Vamos lá. E aí a gente vai chegar no X da questão, que é por que eu estou fazendo esse vídeo. Quantos cavalos eu ganho colocando o intake? Que é para isso que vocês estão aqui, né? Aqui eu desenhei para vocês o meu sensor MAP, tá aqui. Como que esse sensor funciona? Esse sensor ele vai medir a pressão neste tubo e, pela pressão e a temperatura do ar, ele sabe o volume de ar que está entrando dentro do cilindro, então ele sabe o tanto que ele tem que colocar de combustível. Beleza? Esse é um tipo de sensor. Tem carros que tem esse, ó, aqui, já desenhou, instantâneo. O MAF. Beleza? Como que esse sensor funciona? E aqui, meus amigos, é que está a grande mágica do seu intake. Esse sensor, pessoal, diferente do outro, que mede a quantidade de pressão que tem ali, para poder calcular o quanto de ar está entrando para dentro do motor, esse sensor ele mede a velocidade com que esse ar está passando pelo tubo. Beleza? Então, a central eletrônica ela sabe o diâmetro desse tubo pela velocidade dos gases que estão passando aqui. Ela sabe a quantidade de ar que entrou. E aí que acontece a mágica. Porque o que acontece, meus amigos, que vocês estão assistindo aqui, já tem uma certa noção de tudo que rola dentro do carro, o que acontece se eu aumentar esse diâmetro? A velocidade com que os gases estão entrando aqui e saindo aqui, se eu aumento o diâmetro, vai ser menor, não vai? Só que aí tem um pulo do gato. Quando você coloca o seu intake, você em nenhum momento avisa para a central eletrônica que você mudou o diâmetro do tubo. Então, a central, ela entende uma coisa. Se a velocidade do ar está menor, está entrando menos ar. Simples. Só que, na verdade, não está entrando menos ar. Está entrando a mesma quantidade. Só que a central entende que está entrando menos ar. Então, o que acontece? Ela diminui a quantidade de combustível que ela está entrando, que ela está fornecendo para o motor. Então, se você tem a mesma quantidade de ar e você tem menos combustível, o que acontece? Você empobrece sua mistura. Você, muitas vezes, chega próximo de lambda 1. Eu vou explicar para vocês isso no outro vídeo, mas você está perto de lambda 1. E do contrário do que muita gente pensa, a ocasião de maior eficiência do motor é próximo de lambda 1. A gente não trabalha com isso em carros sobrealimentados, na sua maioria, porque aquece muito o motor. Você precisa do combustível para refrigerar. Mas, de maneira geral, lambda 1 é a maior eficiência. Resumo, vamos recapitular. Temos o MAP, que mede a quantidade de ar que está entrando pela pressão do tubo de admissão. E temos o MAF. Existem alguns carros que têm só MAF. Alguns carros têm os dois e alguns carros têm só MAP. Principalmente os carros turbo. Mas vamos focar nos MAFs, que são aqueles carros, principalmente os mais antigos, os aspiradões,
que é os carros onde o seu intake vai brilhar. Você muda o tubo, o diâmetro do tubo, e não avisa para a central que você mudou. Logo, a velocidade com que os gases entram diminui, e se a velocidade que os gases entram diminui, a central entende que está entrando menos ar e, na verdade, está entrando a mesma quantidade. Então, ela injeta menos combustível, você tem mais ar, você empobrece sua mistura, aumenta o seu lambda e ganha cavalo. É isso. Isso é óbvio, pessoal, se a gente estiver falando de um cold air intake bem feito, né? Não são todos os mercados que são assim, mas os cold air intake para carros que usam MAF funcionam assim. Então, sim, meu querido, se você está aqui querendo saber se o cold air intake que você colocou no seu carro ganha potência, se o seu carro tiver MAF, sim, vai ganhar, beleza? Empobrecendo a mistura, mas vai ganhar, tá? Isso é calculado pelas montadoras dos kits intake, tá? Mas é assim que rola, é isso que acontece. Em carros que usam MAP, isso não ocorre. O que ocorre é que você diminui um pouco a resistência, porque você trocou o filtro, né? Você diminui um pouco a resistência de passagem de gases, então você tem um pequeno ganho, um pequeno deslocamento ali da sua potência, mas nada expressivo. Você ganha mesmo quando você coloca o cold air intake ou o intake em carros que utilizam MAF. E é aí que eles brilham. Porque sim, você empobrece a mistura e você chega a ganhar potência nas rodas, não é potência psicológica. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem e até a próxima semana. Valeu!